Sabe o que é onicofagia? Sim, onicofagia. Não. Não sabe o que é? Não. Não. Eu não sei nada disso. Não. Onicofagia é o termo clínico usado para o ato de roer as unhas. Apesar de ser encarado com relativa normalidade pela sociedade, é na verdade uma doença. É um hábito que a pessoa tem do ponto de vista psicológico, do grupo das compulsões, portanto é um comportamento compulsivo que surge, é basicamente a relação entre o nosso corpo e a nossa mente, portanto alguma perturbação a nível emocional que se manifesta depois a nível físico, neste caso o roer as unhas. Mas afinal, o que são as unhas? A unha é uma estrutura composta por queratina. É produzida por glândulas existentes na sua base que produzem grossas camadas de queratina. Margem livre. Primeira parte da unha que se estende para além do dedo e que não tem terminações nervosas. Logo, não sentimos dor ao cortá-la. Lâmina unguial. Aquilo a que vulgarmente chamamos de unha, porção rígida e composta por queratina. Peroníquia, dobra de pele nos lados da unha. Lúnula, parte branca convexa no centro da unha. Hiponíquio, a fronteira onde acaba a pele do dedo e começa a unha. E para que servem as unhas? Para decorar, para arranhar, para coçar. E claro, para as roermos. Mas qual a origem deste comportamento? Não existe uma causa única. O que acontece é que a pessoa vai adquirindo isso por causa de uma ansiedade, por causa de um problema de estresse, de nervoso, às vezes de tristeza ou depressão. Ou pode ser também um problema de conflito em casa, um problema de desadaptação na escola, um problema de medo, uma agressividade. Resumindo, é mais um caso que a gente pode dizer que a pessoa tem dificuldade em expressar as emoções. O roer as unhas surge muito associado ao stress e à ansiedade. Algum comportamento que causa stress e que causa ansiedade depois transmite-se nesse hábito, que é como um alívio. A mais conhecida ou a que é mais amplamente considerada é a ansiedade. Períodos de muita tensão podem fazer com que pessoas tenham esse hábito, como por exemplo fumar também, mascar uma pastilha, por aí fora. Depois há quem implique isso com fatores hereditários, por exemplo, como é muito frequente em crianças, ou seja, é mais frequente em crianças, pode inclusive ser por imitação de um familiar, por exemplo, o pai ou a mãe que roe as unhas, a criança observa esse comportamento e imita. A solidão, muitas vezes a ausência, ainda nas crianças, a ausência de afetividade, e as crianças de alguma maneira compensam isso com o facto de roer as unhas. Em que faixas etárias verificamos este vício? Inicia-se por volta nas crianças a partir dos 3 anos, mais ou menos, e é mais frequente em crianças e adolescentes, embora haja pessoas na idade adulta que também têm este hábito e que se estende ao longo de toda a vida da pessoa. Na adolescência, se a criança já tinha este hábito na adolescência, provavelmente tende a agravar-se, porque é também uma etapa por excelência onde há mais stress e mais ansiedade. A partir dos 4, 5 anos de idade, as crianças começam a roer. Se formos perguntar para os auxiliares ou educadores ou professores, eles vão observar que a criança, até os 3, 4 anos, não apresenta esse tipo de comportamento. Os especialistas afirmam que, geralmente, é porque a criança, até os 3, 4 anos, ela é muito dependente dos pais e ela ainda não é solicitada para fazer nenhuma ação. É um assunto muito abordado hoje em dia, já que é um problema que abrange muitas crianças, adultos, adolescentes e até atinge a velhice. Já há muitos casos de pessoas que até a velhice não conseguem resolver o problema.
Segundo estudos já efetuados, constatamos que a faixa etária mais afetada pela onicofagia é a adolescência, afetando 45% dos indivíduos, sendo que crianças e jovens adultos também são bastante afetados. De referir ainda que se reflete mais na população masculina do que feminina. Ficámos a saber o porquê deste comportamento, mas quais os problemas que isto nos pode trazer? As consequências, aquelas que eu aponto assim à primeira vista, são a consequência infecciosa, ou seja, a pessoa normalmente que rói as unhas tem tendência também a roer a pele à volta das unhas. O que é que isso provoca? Soluções de continuidade, portanto, feridas nas unhas. Isso faz com que entrem gérmenes, nomeadamente bactérias, fungos, até vírus, e provoca infecção. E isso também é uma porta de entrada, depois através da boca, a pessoa rói para outras partes do organismo. Portanto, é essa questão infecciosa, tem uma questão estética, quer dizer, não é bonito, ou é menos bonito ficar com as unhas, estar com as unhas roídas. E o que podemos fazer para deixar de roer as unhas? Usar métodos tradicionais, Mas serão estes métodos os mais adequados para a cura deste vício? Se os pais, por exemplo, tentarem colocar verniz na unha ou pimenta nas unhas, qualquer coisa do gênero, o que pode acontecer? Pode ser um paliativo que dê resultado, mas posteriormente pode dar vazão para um outro tipo de comportamento. Ela vai substituir roer as unhas por um outro tipo de comportamento. São terapias terapêuticas, digamos assim, válidas, mas não está comprovado que eventualmente tenham uma grande eficácia. Penso que é importante é a motivação para a pessoa querer deixar de motivação e colaborar com a pessoa que o acompanha, o médico, o psicólogo, o psiquiatra. Pronto, e acho que isso é o principal. consultar um psiquiatra. É com algum espanto que a medicação usada, por exemplo, em casos de esquizofrenia, seja também aplicada em casos de onicofagia. Será necessário este tipo de tratamento? Essa criança pode ter um problema de ansiedade muito grave, vai precisar tomar um antidepressivo, um antipsicótico, também aconselho um complexo B. Existem vários medicamentos, nomeadamente mais de foro psiquiátrico, portanto antidepressivos, antipsicóticos, mas são tudo, eu não sei em que termos, em que doses, em que é que se costuma dar para tratar este tipo de patologia. Corrigir este vício é importante. Mas será este o verdadeiro problema? Ou é no fundo o reflexo de algo mais grave? O psicólogo vai atuar acima de tudo sobre o nível da ansiedade. Ele vai ensinar a criança a lidar com os momentos que ela fica ansiosa, mas antes disso, ele vai estabelecer uma história clínica com os pais ou com as pessoas responsáveis. Se for o caso da criança, ele vai procurar descobrir, através dos pais, que vão ficar uma semana ou duas observando a criança, no caso, a ver quais são os comportamentos que ela apresenta, por que ela apresenta esse tipo de coisa e qual é o momento que ela mais apresenta esse tipo de ação. Porque se a gente conseguir estabelecer esse tipo de pesquisa, já é meio caminho andado para a gente conseguir resolver exatamente o problema. O estresse nos afeta bastante e ninguém mais tem tempo de parar, não há mais tempo de fazer exercícios, não há mais tempo de relaxar, não há aquele objetivo de nós nos olharmos para nós mesmos e vermos o que está se passando, nos preocuparmos em nos autoconhecermos essencialmente, que já é o único caminho que nos leva a uma satisfação e a uma plenitude de comportamento. Não é um problema, é um sintoma de outra coisa. O roer as unhas é o comportamento que se manifesta de outro tipo de problema. Neste caso, alguma coisa que pode ser muito simples, como, por exemplo, ver um jogo de futebol.
Podemos então afirmar que para resolver definitivamente este problema e de forma a que ele não se materialize num novo vício, é preciso ter em conta certas questões. Tomar consciência que temos este vício. Que este é o reflexo de um problema. E que a melhor forma de acabar com este vício é encontrar e resolver aquilo que originou este mesmo problema.